Bom, gostaria de dar muito boa noite a todos, né? E, sobretudo, uma boa noite muito especial a essa amiga queridíssima do coração, que é a professora Yara Antunes de Souza. Né? Yara sabe disso, tanto que eu a admiro, tanto que a nossa amizade é uma amizade bonita, sincera. E eu estava esperando muito por essa oportunidade de conversar. Aliás, eu estou esperando várias oportunidades de conversar muito com a Yara sobre muitos assuntos, mas, em especial agora, nesse momento, essa nossa conversa sobre o assunto da deserdação, né, que é um assunto tão interessante, né? Fiz algumas provocações inicialmente para a Yara aceitou, né? E agora, então, estamos aqui para ter essa primeira conversa, né, Yara? A gente está torcendo para acabar logo a necessidade do distanciamento social, para que a gente possa se encontrar, você possa ir a Milton Campos, eu eventualmente possa ir lá ao FOP, são sempre momentos muito agradáveis, né? E participar dos eventos em geral, né, Yara? A gente se encontra muito e é sempre muito bom. E aí, para essa conversa de hoje, especificamente, a proposta é que a gente converse sobre a deserdação. E, como as pessoas que já estão acompanhando as conversas sabem, eu sempre lanço algumas provocações para o convidado, para que a conversa comece, né? Então, no caso específico dessa conversa sobre a deserdação, as minhas provocações iniciais para a Yara foram, primeiramente, a Yara sendo uma grande estudiosa do direito de família e das sucessões, como ela é, aliás, do direito das famílias, como eu sei que ela prefere, né? A questão seria se hoje, né, e eu acredito que esse é um problema que a gente vai ver crescer, né, nas próximas décadas, né, se seria possível a deserdação do ascendente pelo descendente, né, baseada na hipótese permitida pelo Código Civil, no artigo 1963, da deserdação por ofensa física, no caso em que o descendente, quando era criança, sofreu castigos físicos do pai. Com certeza, esse é um assunto que vai crescer no futuro, não é uma hipótese nova, né, mas as circunstâncias fáticas, né, tornaram essa hipótese mais relevante no momento. Eu até acho que não tanto exatamente agora, né, por conta das gerações que nesse momento estão fazendo o planejamento sucessório, mas não tem muita dúvida de que num futuro muito próximo essa hipótese vai se tornar objeto de uma atenção maior, né? A gente até torce, né, Yara, eu tenho certeza que você também, para que num futuro muito próximo o Código Civil sofra uma grande reforma no livro do direito de família, quer dizer, no livro do direito das sucessões, né? Sobretudo no livro do direito das sucessões. Mas se ele continuar do jeito que está, né, e essa hipótese continuar lá prevista pelo artigo 1963, eu não tenho muita dúvida de que esse assunto vai se tornar mais importante, né? Que vai haver mais pessoas pensando nessa situação. E a outra questão, que aí já é muito mais direcionada até à área de que a Yara gosta mais, né, nas atividades de pesquisa dela, é a hipótese prevista aí tanto pelo 1962 quanto pelo 1963, e, consequentemente, hipóteses que permitem tanto a deserdação do descendente pelo ascendente, quanto a deserdação do ascendente pelo descendente, nos casos de alienação mental. O Código se refere, né, à alienação mental tanto no 1962 quanto no 1963, e ali a gente esbarra, né, em um problema significativo, que não é que a hipótese não seja socialmente relevante, ela é muitíssimo relevante, eu tenho certeza que essa conversa vai render, né, Yara? Mas o grande problema é que, à luz do artigo 1860 do Código Civil, não tem capacidade testamentária ativa, o que significa, então, que não pode fazer testamento aquele que, no momento de o fazer, não tiver o necessário discernimento. Então, ainda que hoje, né, haja uma discussão enorme, né, eu e Yara já participamos de muitos debates sobre esse assunto, inclusive recentemente de um evento sobre os 5 anos da promulgação do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas ainda que o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência estabeleça que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, né, não há dúvida de que foi mantido no Código Civil o artigo 1860, que diz que, além dos incapazes, ou seja, pouco importa se a pessoa com deficiência for ou não for incapaz à luz lá da parte geral do Código Civil. Mas se ela não tiver, no momento de testar, o necessário discernimento, ela vai ser considerada incapaz de testar. É um caso específico, uma regra específica de capacidade. E aí, nos casos em que há alienação mental, né, há essa situação. Por um lado, a hipótese é muito relevante, mas, por outro lado, será que o testamento feito por essa pessoa para deserdar
aquele que a desamparou? Será que esse testamento seria válido ante o artigo 1860? Então, essas são as perguntas iniciais para que a gente possa desenvolver, então, a nossa conversa sobre a deserdação. Yara, eu queria te deixar muitíssimo à vontade, né? Você sabe disso, nós somos amigos, né? Para você seguir com a conversa, a qualquer momento você para, eu falo alguma coisa, enfim, vamos tentar deixar a conversa transcorrer como as nossas conversas transcorrem, né? Todas as vezes em que a gente se encontra e vai discutir algum assunto jurídico. Mas, primeiramente, com certeza, não só eu, como também todos os que estão assistindo, né, estão muito interessados, com certeza, em te ouvir, né, os seus primeiros posicionamentos sobre esse assunto tão importante hoje, né? A gente tem debatido cada vez mais, e com muita razão, o planejamento sucessório, especificamente, dentro do contexto maior de planejamento patrimonial, de estruturação do patrimônio familiar, né? Então, certamente que esse é um assunto muito importante, né? Considerando que temos ainda os herdeiros necessários, né, no Código Civil, o assunto da deserdação é um assunto de destaque, né? Então, te passo a palavra, fico muito à vontade. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado participar dessa conversa comigo. Oi, Felipe. Olá, boa noite a todas e todos, né, que estão nos assistindo. Eu agradeço muito o convite, foi muito honroso para mim, foi um grande desafio, você sabe, né? Eu estou um pouco licenciada da disciplina de Direito das Famílias na UFOP por conta de funções administrativas, né? Assumi a chefia, mas já está acabando e eu tenho que voltar aos meus estudos, e essa foi uma grande oportunidade. Eu te agradeço realmente pela oportunidade de trabalhar esse tema específico aqui hoje, porque ele vai conjugar dois outros temas do direito das famílias e da parte geral, que você sabe muito bem que me são muito caros, né? Que são as questões atinentes à autoridade parental, a relação paterno-filial, do direito das famílias e também a questão da incapacidade ou da teoria das capacidades civis a partir da pessoa com deficiência, né? Então, te agradecer mesmo pelo convite. E eu acho que a gente vai fazer um diálogo, né? Então, você faz favor de me interromper aí quando você achar que deve, para a gente dialogar mesmo. Minha proposta, eu também espero, eu também espero que tudo passe logo, né? E que eu possa, pessoalmente, ir a Milton Campos, mas que você também possa voltar ao FOP, né? E que tudo fique bem conosco. Acho que nesse momento a gente tem que se preocupar de ficar bem, não só fisicamente, mas também mentalmente. Que bom que a gente está podendo, né, dialogar aqui nessa live, né, nesses vídeos, nesse ensino, né, que não pode parar, porque a gente não pode deixar de discutir as coisas. Eu tenho a proposta, Felipe, da gente trabalhar os temas separados. Claro. Né? Primeiro falar da primeira questão atinente à possibilidade de deserdação no caso de ofensa física, né? Aí ligada à questão dos filhos, quando eles são quando eles sofrem maus tratos ou quando eles são gravemente ofendidos fisicamente pelos pais, ou até no próprio abandono afetivo. A gente vai falar disso. E depois a gente trata do outro tema da deserdação, da própria capacidade testamentária ativa da pessoa com deficiência, né, mental. Então, a gente poderia fazer dessa forma. Mas você falou uma coisa aí na introdução que eu não gostaria de deixar de tratar, que é do planejamento sucessório. Eu tenho dito para os meus alunos de famílias, e direi brevemente aos meus alunos de sucessões também, que o planejamento, tanto o familiar quanto o sucessório, me parecem que são o futuro aí da prática jurídica em direito das famílias e das sucessões. Eu falo futuro porque a gente sabe que, por mais que as pessoas estejam buscando, né, esse serviço jurídico, né, ele ainda não é feito de forma tão tão firme ou tão usado como ele pelo menos deveria ser. E a gente sabe disso. A gente sabe porque nós acompanhamos na prática os grandes conflitos que se originam tanto do direito das famílias quanto do direito das sucessões a partir de uma falta de planejamento. Né? Quantas pessoas que vão se casar e que não procuram saber quais são os regimes de bens, quais os tipos de regime de bens e mais.
não só para efeitos durante o casamento, mas para fins sucessórios. Então, quais são as repercussões de escolha de regimes de bens para o direito sucessório? Então, você falou disso, eu não queria deixar de pontuar isso também. Realmente, até conhecer, né, os seus direitos, buscar conhecer através dos profissionais, de forma a prevenir o litígio, eu acho que faz parte aí do planejamento sucessório. Então, nós não podemos deixar de pontuar isso. Mas o nosso tema hoje é lá do direito das sucessões, né? Mas eu vou misturar o direito das famílias e a parte geral do código, claro, e é o tema da deserdação. Eu acho importante a gente lembrar, em linhas gerais, que nós temos duas formas de sucessão, né? Essa sucessão legítima, a sucessão testamentária. Então, nós estamos, neste momento, dentro da sucessão testamentária, mas para excluir, por ato de vontade, né, do autor da herança, ainda em vida o faz, um testamento, e nesse testamento ele coloca uma cláusula de deserdação. Ele vai excluir da sua sucessão um herdeiro necessário. Vamos lembrar quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes, o cônjuge e o companheiro, não é isso? E só, né? Não são esses os herdeiros necessários. Então, são essas as pessoas que podem ser deserdadas. Mas hoje aqui, como o Felipe me provocou, acerca da possibilidade, qual que seria a possibilidade jurídica de um descendente, então de um filho ou uma filha, deserdar um herdeiro necessário seu, no caso, o seu ascendente, seu pai ou sua mãe, em razão de castigos físicos, de palmada, de puxão de orelha. Não foi esses os exemplos que você deu? Eu anotei. Exatamente. Eu anotei os seus exemplos para falar deles, né? Então, assim, a que ponto, dentro do artigo 1963, inciso 1º, nós poderíamos enquadrar essa hipótese? Ou seja, a gente tem que lembrar também, a deserdação, ela é um ato de vontade do testador, daquela pessoa que faz o testamento, que será futuramente o autor da herança, né, assim que ele falecer. Mas o reconhecimento da deserdação exige que se apresente causa para a deserdação. E essas causas são tanto as causas da indignidade, como causas específicas para fins específicos, portanto, de deserdação, como disse o Felipe, previsto aí no 1960, previstos, né, as causas no 1962, 1963. Tranquilo até aí. No 1963, que é o que vai tratar da possibilidade do descendente deserdar o ascendente, nós temos no inciso 1º, ofensa física. Aí a gente fica pensando, o que é essa ofensa física? Será que nós podemos trabalhar dentro dessa ofensa física os castigos físicos na infância, a palmada e o puxão de orelha? Acho que é essa a sua pergunta, né? Mas a gente tem um outro inciso ainda, que eu não gostaria de deixar, eu quero trabalhar os dois juntos, que é o inciso 4. Porque o inciso 4 fala desamparo do filho ou neto com deficiência mental grave ou enfermidade. Por quê? Porque no primeiro inciso, nós estamos falando só de ofensas físicas. Então, são aquelas violações à integridade física da pessoa. É um direito de personalidade específico, que é o direito de você ter a sua integridade física. Tudo aquilo que lá no direito penal a gente vai trabalhar com graduações, né? Violação física grave, violação física média, violação leve. Aqui no direito civil não me parece ter essa gradação. Aqui fala em ofensa física. Então, a pergunta é, um puxão de orelha poderia ser uma ofensa física? Uma palmada poderia ser uma ofensa física? Eu estou dizendo palmada não é aquela que vai deixar marcas indeléveis, não, estou falando aquela que
praticamente todos nós, né? Quando fizemos pirraça com nossos pais, eles foram lá e bateram na boca da gente e falaram assim, menino, fica quieto, para de fazer pirraça. Meu pai fazia isso comigo. E aí, tadinho do meu pai. E aí, na hora que eu chorava, ele falava assim, se chorar, apanha mais, não é assim? Exatamente. Mas aqui é ofensa física. Não estou falando da ofensa moral que ele falava, né? Quando ele dizia isso. Mas não poderia se enquadrar também uma ofensa de cunho moral? Aquela que gera, por exemplo, um abandono afetivo, aquela que gera consequências psicológicas? Se nós entendermos que o direito das sucessões ele é extremamente positivista, né, Felipe? Ele exige, por exemplo, se eu tenho que identificar uma causa, e nós temos vários julgados de que as cláusulas de deserdação em testamento, elas não são cumpridas, elas são declaradas nulas, porque elas não trazem a razão de ser, ou a razão de ser da deserdação não se enquadra nessas hipóteses, nós poderíamos entender, num primeiro momento, que não. Né? Aqui fala em ofensa física. Então, eu tenho que ter, de fato, e comprovadamente, uma violação física ao descendente, ou, no caso do inciso 4, ao descendente de segundo grau do autor da herança, né? Descendente de primeiro grau do autor da herança, de segundo grau daquela pessoa que está sendo excluída, no caso, né? Para que a gente realmente tivesse a configuração da causa, da justificativa da deserdação. Acontece que eu acho que a gente pode, dentro desse conceito, buscar fundamentos de onde no direito nós poderíamos justificar que essa ofensa física, por que ela está aqui, e de onde nós poderíamos tirar fundamentos para que ela realmente, para que essa causa de ofensa física fosse realmente justificável para fins de deserdação. E aí eu não posso deixar de trabalhar com vocês a lei da palmada, né? A lei da palmada, ela é uma lei que veio para o direito das famílias justamente para limitar o exercício do poder familiar, em especial o artigo 1634, inciso 9º, não é isso? Onde diz, compete a ambos os pais, qualquer que seja a situação conjugal, pleno exercício do poder familiar, que consiste em, e aí fala, exigir-lhes que lhe prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Então, quando o Código Civil, ele diz para a gente, olha, existe, o Código chama de poder familiar, né? Os filhos menores de idade, ou seja, as crianças e adolescentes, estão sujeitas ao poder familiar. Nós modernizamos a nomenclatura, hoje a gente trabalha com a ideia de autoridade parental. Quem quiser estudar autoridade parental, eu acho que o maior nome que a gente tem aí para estudar isso, a pessoa que eu mais confio na doutrina é a professora Ana Carolina Brochado, né? Então, ela tem vários livros, vários artigos em livros, né, trabalhando esse tema. E eu e a professora Luciana Berlini, vou até fazer a propaganda aqui, nós escrevemos um artigo nesse livro, que foi coordenado pela Ana Carolina e pela Luciana Dadalto, né, justamente sobre a conjugação dessa autoridade parental com a lei da palmada. A autoridade parental, então, que é o poder familiar que está no Código Civil, é um plexo de direitos e obrigações que os pais, pai e mãe, ou um só deles se existir, ou as duas mães em multiparentalidade, ou a mãe e os dois pais também em multiparentalidade, enfim, né, aqueles que exercem a condição de ascendentes e que têm descendentes menores, tem aí um plexo de direitos e deveres que se chama, conforme nós entendemos na doutrina, de autoridade parental. Dentro dessa autoridade parental está lá o dever de correção, o dever de obediência, o dever de respeito, de exigir respeito dos filhos.
E aí a gente pode pensar, então, para isso, os pais podem se valer de ofensas físicas. Eu não tô, lembra daquilo que eu falei, eu não estou falando que são ofensas físicas gravíssimas, porque aqui não tem essa gradação, aqui está falando apenas ofensa física. Eu acho que é muito... É ordinário nosso pensar que ofensa física que justificaria uma deserdação é aquela que vai deixar marcas indeléveis. Só que a gente tem que lembrar que as marcas indeléveis, elas às vezes não ficam no físico, elas ficam na alma, né? no intelecto da pessoa. Então, às vezes, um tapa que você leva, que não deixa marca nenhuma, mas ele foi na frente de um coleguinha da escola, ele foi na rua, ele foi no shopping. Ai, gente, eu não tô nem podendo falar em shopping, né? Felipe, eu não sei como é que tá sendo para você, mas eu dou meus exemplos e eu fico assim, gente, nem sei se nós vamos voltar no shopping, né? Se Deus quiser, vamos. Acho que a vida vai seguir com todos os cuidados, mas enfim. Então, em locais públicos, né, na frente de pessoas, às vezes você nunca mais vai esquecer daquele tapa que não deixou consequências físicas, que foi uma ofensa física, mas que não deixou consequências físicas indeléveis, mas deixou consequências morais, consequências intelectuais. E aí, quando o código diz ofensa física, eu estou tentando dar uma ressignificação para essa ofensa física. Né? Será que é só aquela que eu vou fazer o exame de corpo de delito e ela vai estar lá? O corte, a própria a criação de uma deficiência, né? A aquisição de uma deficiência em razão disso, enfim. E aí, quando a gente tem a lei da palmada, a gente pensa assim, por que veio essa lei? Por que que, diante do poder-dever dos pais, de exigir respeito, de exigir obediência, nós temos a necessidade de ter no Brasil uma lei da palmada? Né? Por que que a gente tem que limitar o poder familiar ou a autoridade parental dos pais com uma legislação específica? E aí a gente vai lembrar que realmente os pais, as mães, eles, muitas das vezes, exacerbam os seus poderes. Eles esquecem que também têm deveres inclusive constitucionais, dever de cuidado constitucional, não é? E aí, em razão disso, para fins educacionais, nós tivemos a criação dessa lei chamada Lei da Palmada, foi muito defendida aí pela Xuxa, né? Acho que é a grande expoente defensora dessa legislação. Não sei se o pessoal aí que está assistindo conhece, mas é da minha época, né? Inclusive, outro dia no Twitter tinha uma enquete assim, entregue sua idade com 3 palavras. Eu coloquei Xuxa na manchete. Então, assim, quem assistiu Xuxa na manchete tem a minha idade, entendeu? Enfim. Então, a Xuxa foi uma grande defensora dessa lei justamente pela ideia, pela necessidade de mudar a visão acerca do poder familiar. E aí a gente tem que pensar assim, mas qual foi essa mudança? O que a autoridade parental não vinha? Não vem ainda, né? Até hoje, acho que as pessoas não são muito educadas nisso. Mas por que foi necessária essa lei? O que ela veio trazer? Ela veio trazer uma necessidade de mudança de pensamento nas relações paterno-filiais. E isso em razão de quê? Em razão do próprio conceito de família. Porque, vamos lembrar, tá vendo? Eu vou ter que ir lá no direito de família um pouquinho, né, Felipe? Então, vamos lembrar? Constituição da República de 1988. Antes da Constituição, família era sinônimo de casamento. E eu não estou falando que isso era na Constituição anterior a de 88, não. Estou falando que em todas as constituições anteriores no Brasil, e o que foi repetido no Código Civil de 16, família era sinônimo de casamento. Tudo que era fora do casamento era ilegítimo. E qual era a característica do que o professor Valcir Rodrigues Júnior, meu orientador de doutorado, a professora Renata Barbosa, né, que tem um livro sobre direito da minha colega na UFOP e que tem um livro de direito das famílias, eles defendem que a família das constituições anteriores e do Código Civil de 16 era uma família de características codicistas. Que significa ser codicista? Que segue os grandes códigos europeus, em especial o Código Civil francês, de Napoleão. Não o Código Civil francês atual, mas o de Napoleão, aquele lá de 1800 e bolinha,
4. Então, não é isso? E aí, o que acontece? Quais eram essas características, então? Nós tínhamos uma família matrimonializada, nós tínhamos uma família patrimonial, ou seja, a função da família era ter filhos e filhos e filhos para adquirir patrimônio, ligado aos próprios anseios do Estado liberal e da Revolução Francesa, igualdade, liberdade, fraternidade lá da burguesia, não é isso? E nós tínhamos uma outra característica que era muito importante nessa família, nós tínhamos a hierarquia. E a hierarquia impunha que nós tínhamos um chefe, e eu falo no masculino porque era o homem, né? Era o chefe, era o pátrio poder, isso que a gente está chamando de autoridade parental, era chamado de pátrio poder, era o poder do pai, e ele era o exercente de poder sobre a mulher e sobre os filhos. Então, até hoje, apesar de que a gente consegue enxergar nitidamente essa reviravolta paradigmática na Constituição de 88, de mudar esses paradigmas, de trazer o Estado democrático de direito, de trazer a igualdade e falar, olha, a família não é mais um locus de aquisição patrimonial. A família é um locus de aquisição de ambiente para livremente desenvolver sua personalidade. Eu perdi aqui porque minha mãe deu boa noite aqui no YouTube. Boa noite, mãe! Tá vendo, Felipe? Eu até gaguejei. Sempre. Minha mãe é muito fofa. Ela não quis entrar aqui no Zoom? Eu vi que ela tá no YouTube. Não, né? Eu falei com ela para assistir pelo YouTube. Mas boa noite, Dona Branca. Mas aí, gente, não é só o Felipe, não, tá? Tem muita gente aí com a gente. Aí, o que acontece? Apesar da gente conseguir identificar nitidamente, então, que essa reviravolta, né, ela coloca as pessoas, o ser humano, no centro do ordenamento jurídico e fala, olha, dentro da família, nós não temos mais esse objetivo de conquistar patrimônio, mas o objetivo agora é de ser o locus de realização pessoal, de livre desenvolvimento da personalidade, nós não podemos, quando a gente enxerga isso, a gente não pode mais falar em hierarquia. Se a gente não pode mais falar em hierarquia, significa que a relação entre pais e filhos, e aí eu já não estou falando mais do pai, mas eu estou falando de pais, nem sei se a gente poderia, porque os pais continuam sendo masculino, se a gente deveria falar o e a ascendente, o pai e a mãe, ou as mães, os pais, o pai e as mães, enfim, todas essas conjecturas possíveis, essas possibilidades que nós temos aí, nós não podemos mais falar em hierarquização. Então, quando o artigo 1634 do Código Civil, que trata da autoridade parental hoje, no inciso 9º, ele diz exigir que os pais têm o direito de exigir obediência e respeito, nós não estamos falando que eles podem impor, eles não podem, portanto, ofender fisicamente, né? E aí, eu e a Luciana, nesse artigo que nós escrevemos aqui no livro da Ana Carolina e da Renata da Luciana, né? Luciana Badalto, a gente conclui, acho que é muito tranquila essa conclusão. Nós falamos assim, a vedação de violência, abre aspas, tá? A vedação de violência contra os filhos no castigo imoderado incutido pelos pais ao buscarem obediência e respeito não é uma limitação à autoridade parental, mas sim uma conformação da autoridade parental à sua função constitucional. O que a gente está querendo dizer? Que não há como executar uma autoridade parental se não houver o livre desenvolvimento da personalidade, se houver imposição, se houver cobrança. Bom, Felipe, feita essa fala, né? A gente volta lá na ofensa, esse estudo de direito das famílias, né? A gente volta na ofensa física. Sim, a ofensa física ela vai ser causa devidamente justificada de deserdação. Qualquer ofensa física,
inclusive aquela leve, que não deixa resquícios físicos, mas que vai deixar resquícios psicológicos. Por mais que aqui esteja escrito físico. Porque se a ofensa física não deixa consequências físicas, mas deixa consequências psicológicas, nós temos como justificar dessa forma e, a partir desse arcabouço normativo de construção própria, né, da própria lei da palmada, do fundamento, né, da ratio legis da lei da palmada, nós teremos como defender que uma ofensa física que somente gera consequências psicológicas poderia ser levada em conta nesse inciso a partir do momento que não permite com que a pessoa livremente desenvolva a sua personalidade. Portanto, não cumpre a função de família. Desobedece todos os princípios de família. Então, essa é a minha primeira defesa. A minha segunda defesa é acerca da alienação parental em si. Então, quer dizer, primeiro eu falei das ofensas físicas, agora eu vou para a alienação parental em si. Alienação, eu falei alienação parental? Não, falou. É abandono afetivo. Eu fiquei até alienação curioso. Parental. Mas é porque a alienação parental, ela acaba incutindo nessa própria construção de ofensa que a gente fez aqui, psicológica. Sim. Ela não é uma ofensa física. Né? Quando você desqualifica o outro genitor, quando você impede, né, quando um dos ascendentes, né, impedem que você tenha contato com o outro, e isso gera a síndrome, são atos de alienação parental que geram a síndrome da alienação parental, nós temos aí atos que não são físicos, mas que geram consequências psicológicas. Mas não era disso que eu queria falar. Eu queria falar do abandono afetivo. Antes de você partir para o abandono afetivo, você se importa de eu fazer algumas pequenas intervenções? Não, eu preciso. Primeiro, antes que eu me esqueça, para fugir dessa dificuldade que você mencionou aí, né, de falar pais, pai e mãe, dois pais, duas mães, enfim, qualquer análise combinatória possível, né, com a multiparentalidade, o que eu tenho feito nessas situações, né, é falar ascendente de primeiro grau. Assim, resolve, fica mais fácil, pelo menos, e garante, né, qualquer um que seja considerado ascendente de primeiro grau, seja por vínculo biológico ou sócio-afetivo, tá ali abrangido. Mas aí, se você for escrever um texto para a revista da Faculdade de Barcelona, que exige que você não trabalhe com expressões de gênero, você vai ter que escrever os ascendentes. Tá bom? Aí é melhor escrever em inglês. Nós não temos. Justamente, quer dizer, a gente, o nosso português é extremamente complicado do ponto de vista de gênero. Né? Aliás, esse é um debate muito interessante, né? Um debate muito interessante. Pode fazer um só sobre isso. Eu tenho que tomar cuidado aqui para a gente não fugir, porque os assuntos que a gente separou para conversar já são extensos. Mas, Yara, o que eu queria comentar com você é o seguinte. Aliás, duas coisas, né? A primeira, né, eu não cheguei a levantar essa questão quando propus para você o assunto, mas eu acho que ela cabe também, né? Como a gente tem a hipótese da injúria grave, no inciso segundo, né, e não é exatamente aquela injúria que configura o crime contra a honra, porque senão, inclusive, você teria uma repetição, né, porque se o 1961 começa dizendo que admitem a deserdação as causas que admitem a exclusão, e a injúria como crime, é um crime contra a honra e já está previsto lá no inciso 2º do 1814, me parece natural que a gente deva interpretar no 1962 e no 1963 a injúria como algo diverso, algo que não é exatamente a injúria que configura o crime. Né? E o Código ainda fala de injúria grave, até para se distanciar um pouquinho lá do tipo penal exatamente. E aí eu entendo que essa questão toda que você mencionou, daquilo que não é físico, né, mas que é psicológico, e inclusive a da alienação parental, acho que poderia entrar na questão da injúria grave. Aliás, me parece ser uma injúria gravíssima, né, o ato de alienação parental. Né? Mas o que eu queria te perguntar, para a gente prosseguir na conversa, é o seguinte: eu tenho debatido isso muito com as turmas, eu até vi que a Laura Salles, uma aluna muito querida, está terminando o curso de sessões esse semestre, está aqui na sala do Zoom, inclusive, e debati isso com ela na aula. A questão seria, Yara, quem
deve fazer o juízo dessa causa. Porque, na minha opinião, né, o que cabe ao juiz futuramente, quando for examinar esse testamento, né, é apenas verificar, primeiro, se a causa foi indicada, porque isso é um requisito de validade do 1964. Tem que haver indicação da causa. E segundo, para que essa causa possa, quer dizer, para que a deserdação possa ser eficaz, aí já é uma questão de eficácia e não de validade, é preciso que se prove em juízo a causa indicada. Na minha opinião, na minha leitura, se houver a indicação da causa e, portanto, a deserdação é válida. E se houver a prova daquele fato, e aí, portanto, você tem a condição de produção de efeitos, o juiz deve deserdar o sujeito. Deve deserdar aquela pessoa que foi deserdada pelo testador. Na verdade, deve confirmar a deserdação. Não me parece que haja espaço para que o juiz, no exercício da jurisdição, faça uma valoração dessa causa. Ou seja, se eu provei, né, que eu levei um tapa, se eu provei, seja por prova testemunhal, seja pela prova que for, se eu provei aquele ato que configura uma ofensa física, não me parece que caiba ao juiz, não me parece que a lei tenha dado ao juiz essa prerrogativa de fazer um juízo de mérito para dizer, olha, isso não foi grave o suficiente. Porque aqui a gente está num campo de autonomia privada que deve ser preservado, assim, tanto quanto for possível, né? A gente sabe que a gente não está mais diante da autonomia da vontade. Há limitações ao exercício da autonomia. Mas, ainda assim, sobretudo aqui, quando a gente está tratando de planejamento sucessório via testamento, né, a gente tem que tomar muito cuidado para não limitar ilegitimamente o exercício da autonomia. Então, se eu me sinto suficientemente lesado, suficientemente injuriado, suficientemente magoado por aquele ato que aconteceu quando eu era mais novo, né, então eu posso deserdar. Se a lei me diz que eu posso deserdar pela ofensa física, pela injúria grave, e se eu provei, que é a exigência para a eficácia, se eu provei aquele fato, ou da injúria grave, ou da ofensa física, não acho que o juiz tenha espaço para examinar se aquela causa realmente é grave o suficiente. Eu acho que essa é uma valoração que fica a critério do testador. Não sei se você concorda com isso. O que você pensa? Concordo plenamente. E aí é a dificuldade, e aí é a questão do planejamento. Exatamente. Aí, e, aliás, até... não quero te cortar, pode falar. Pode falar, Felipe, é isso mesmo. Mas eu acho que a dificuldade, Yara, da questão da deserdação pela ofensa física, a grande dificuldade ali vai ser a prova. Né? Eu acredito que você vai acabar tendo que recorrer à prova testemunhal, né? Se você eu não sei se você tem irmãos, eu não me lembro, mas eu tive, por exemplo. Então, se você tem... Não estou pensando aqui em deserdar minha mãe de forma alguma. Mas na situação em que há irmãos, daí você consegue ter essa prova testemunhal, eu acredito que no caso da ofensa física ela vai ser a mais comum. Né? Uma coisa que eu tenho sempre dito para os alunos, para eles tomarem muito cuidado, é com a questão da injúria grave, porque hoje em dia eu não conheço família alguma que não tenha pelo menos um grupo no WhatsApp. Né? E quantas vezes que não ocorrem as brigas, né, pelo WhatsApp, um resolve xingar o outro, etc. É prova, e aí, né? você tem o print, se você é uma pessoa até mais preocupada, mais diligente, você ainda faz ata notarial do que está ali no seu WhatsApp. Ou seja, hoje, pré-constituir prova da injúria grave não é difícil. A ofensa física, como a gente está pensando naquela que você sofreu na infância, ali você pode ter uma dificuldade maior. Mas eu sempre, inclusive, recomendo aos alunos, quando fizerem o planejamento sucessório do seu cliente, num caso de deserdação, sempre que possível, junte ao testamento, já deixa ali pré-constituída a prova. Né? Porque, por mais que o código atribua prazo extenso para que o herdeiro prove a causa depois de aberta, quer dizer, na verdade, até depois de haver o registro do testamento, você não vai imaginar que lá no futuro ele vai conseguir fazer prova daquele fato pretérito. Né? Então, se você está fazendo um planejamento adequado, se você já tem condições de produzir a prova, né, e deixar essa prova ali instruindo o seu testamento, isso é muito mais seguro para que você no futuro, né, você já morto, né, mas para que o seu testamento possa produzir o efeito da deserdação no futuro. Então, injúria grave, eu não tenho dúvida de que no futuro a gente vai ter muita coisa ligada às questões de WhatsApp. Né? Não só de deserdação aqui, como também de exclusão, lá do 1814. Sim, Felipe, o que você está falando aí sobre a prova é justamente o que o Paulo Henrique, meu querido amigo lá de Varginha, que está conosco aqui no Zoom, nos disse aqui no chat. Né? Ele falou deixa eu ler aqui a mensagem o problema é a prova.
E aí é muito lindo, a teoria é muito linda, a gente constrói. Você viu, eu fiz uma argumentação que fiquei falando alguns minutos para construir uma argumentação para defender a possibilidade de inclusão. Concordo com você em relação ao inciso segundo, concordo com você em relação à prova, mas aí, tá, a ofensa física ou a injúria grave se deu em relação a uma pessoa de 6 anos de idade. Uhum. Né? Então, quer dizer, é a mãe ou o pai ou os ascendentes que terão que buscar configuração dessa prova, né, em relação ao outro, em relação a um ascendente de segundo grau, em relação a quem mais, né? Porque não tem cônjuge, uma pessoa de 6 anos, né? Não, só vai ter ascendente. Então, quer dizer, se for o outro ascendente, um ascendente de segundo grau, de terceiro, sei lá, essa pessoa vai ser responsável por garantir a produção dessa prova para que futuramente, depois dos 16 anos, né, a pessoa possa fazer o testamento e deserdar um herdeiro necessário. Né? Então, eu concordo com o Paulo, aqui, né, dou boa noite, e concordo com você também. Sabe, Paulo, também é uma grande honra você estar aqui conosco, né? Viu? Vamos aproveitar e mandar um abraço grande para o Paulo, para a Laura, para o João Vitor Pena. O João Vitor é um amigo lá de Belém do Pará, Sabiá. Olha, que legal, tem conversado adoro. Comigo, Estive lá no ano passado, né? Aqui. A gente estava lá, foi lá no Comped que eu conheci o João. Que bom, sabe? Pois é. Aliás, Yara, você estava lá no mesmo grupo. O João foi quem coordenou o nosso grupo. Sim, gosto foi o João muito que dele. coordenou. Eu estou agora conectando aqui os pontos. Gostei da muito tarde, dele, né? justamente. Não, que pois ótimo. Então, a gente tem obrigada, viu, tá João Vitor? Obrigada, Laura, que estão aqui conosco. Mas eu acho que por isso, Yara, isso reforça aquilo que a gente falou no início, né? A importância tão grande do planejamento. Porque uma pessoa que em casa resolve fazer pesquisa no Google, esse é um problema hoje que a gente tem, né? Ela resolve pesquisar no Google, ela vê que o testamento particular ela pode ela própria fazer, né? Se é que esse testamento vai ser válido, eu sempre digo isso, porque eu nunca vi testamento particular feito sem a ajuda do advogado, em que a pessoa se deu ao trabalho de ler em voz alta para as 3 testemunhas, né? Isso é uma filigrana que as pessoas não percebem e que joga fora a validade do testamento sem a leitura, né? Mas, enfim, a pessoa e eu queria falar, no Google eu queria falar um pouquinho, desertar, claro, fica à vontade, Yara. Não, pode falar, querido. E aí acha que pode deserdar e não entende que nós temos uma taxatividade de hipóteses, por isso o planejamento é tão importante, porque se você já conseguir verificar com seu cliente como que pode ser produzida essa prova e já deixar essa prova pré-constituída, você tem uma chance muito maior de esse testamento produzir o efeito de deserdação no futuro. Se não, é muito difícil. Ainda mais se você imaginar que a morte pode acontecer muito tempo depois do fato ter ocorrido, né? Mas vamos lá, Yara, agora eu quero voltar. Estou ligando meu computador aqui na tomada, para ele não desligar no meio da nossa fala. Eu queria falar rapidamente, Felipe, até para a gente poder passar para outro tema, mas é porque eu achei importante, eu encontrei uma decisão judicial do TJMG sobre isso, e aí eu não queria deixar de trabalhar isso aqui rapidamente. É a questão do abandono afetivo. O abandono afetivo, ele é uma realidade, né? Eu acho que desde que o Rodrigo da Cunha entrou com aquele pedido, o escritório dele é um caso paradigmático, foi julgado pelo Tribunal de Alçada de Minas Gerais e chegou, olha, ainda tinha Tribunal de Alçada, eu sou dessa época, né? E chegou até o STF, e depois nós tivemos vários outros casos que envolvem o abandono afetivo. Eu acho que a gente não pode deixar de desconsiderar a relevância do afeto como elemento, né, parte aí da família, e eu falo elemento e não princípio, porque eu entendo que não é princípio, diferente do professor Rodrigo da Cunha, por exemplo, e de outros, né, doutrinadores aí, mas isso não significa que eu não considere a relevância do afeto, né, nas relações familiares, em especial paterno-filiais. Um caso que eu acho paradigmático, até para trazer e para representar esse tema, é aquele julgado também que ficou famoso porque foi fantástico, né? Que a ministra Dancy Andrighi julgou, o RESP 11.59.242, que, na minha opinião, ali ela não reconhece o abandono afetivo, mas ela reconhece a falta de cuidado, que é um dever constitucional,
que faz parte daquele plexo de direitos e deveres lá da autoridade parental. Enfim, eu acho que o resultado acaba sendo o mesmo. Eu acho que a interpretação jurídica de conceitos, de princípio, enfim, é que acaba mudando, né? E aí a grande questão é, meu pai ou minha mãe, ou os dois, enfim, naquela confusão toda que a gente faz, o meu ascendente, ele me abandonou afetivamente. Em que sentido? Na minha visão, ele deixou de cuidar de mim conforme determina os plexos direitos e deveres da autoridade parental. Eu posso, depois dos 16 anos, né, deserdá-lo? Lembre-se que eu vou ter que provar. Então, a gente já está falando aqui, né, da questão da prova. O reconhecimento do abandono afetivo, o reconhecimento da falta de cuidado, ele geralmente se dá mediante um processo judicial. Então, acho que a gente vai ter uma prova. Se a ação for jogada procedente, a gente vai ter uma prova, o que vai facilitar. Mas aí a questão é, quando a gente olha para o 1963, aonde que vai se enquadrar? Eu acho que a tentativa seria a injúria grave. A injúria grave. Eu também acho que sobra a injúria grave. Lembrando que é uma injúria que não se confunde com o crime que já está previsto lá no 1814. Não vamos falar disso, né? Eu costumo até brincar dizendo, a ofensa física é justamente a ofensa física, e a injúria grave é a ofensa não física, né? Os dois casos tratam de ofensa, uma ofensa é física e a outra não é. Então, justamente, nós estamos concordando que toda aquela argumentação é possível se enquadrar no artigo 1963. Aí, Felipe, eu fui fazer uma pesquisa, porque, como eu disse para você, eu estudei para a gente conversar, né? Achei uma decisão Tribunal de Justiça de Minas Gerais do dia 4/12/2019. Olha, recentíssimo. Recente. Ação de exclusão de herdeiros por indignidade, suposto abandono material ou afetivo, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do 1814. Até aqui tudo bem. Aí vem deserdação, a ausência de disposição testamentária de última vontade aviada pelo autor da herança, com indicação da causa expressa. Então, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que não merece, abre aspas, tá, Felipe? Não merece prosperar a tese da indignidade por quanto alegado abandono material ou afetivo da requerida pelo seu filho, além de não ter sido comprovado cabalmente nos autos, não se enquadra nenhuma das hipóteses do 1814. E em relação ao 1964, 1965, também não há disposição. Então, quer dizer, pelo que eu entendi do inteiro teor do julgado, né, do Tribunal de Justiça, me parece que indignidade eles não reconheceram por não se enquadrar nas hipóteses taxativas. E que a deserdação, eles disseram que o testador não trouxe essa cláusula. A minha dúvida é, e se tivesse trazido? Percebe que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais disse que não se enquadra na indignidade. Concordamos, não tem uma hipótese taxativa. Mas e a deserdação? Aqui, ó, na hipótese dos autos, não há como acolher a tese de dissertação sustentada pela parte autora, porquanto inexiste disposição testamentária de última vontade aviada pelo autor da herança com indicação de causa expressa. E se tivesse? E aí, então, a gente poderia enquadrar no inciso 2? Então, não queria deixar de trazer essa reflexão, me parece que sim, pelo que a gente está construindo aqui. E para terminar essa primeira parte, nossa, Felipe, a gente gastou 50 minutos para falar a primeira parte. Eu vi a hora ainda há pouco. Rapidamente, nós temos 2 projetos de lei interessantes sobre esse tema. O primeiro deles é um projeto de lei da Câmara 3145, que pretende incluir o inciso 5 nos artigos 1962 e 1963, para incluir a hipótese de deserdação quando houver abandono em hospital, casa de saúde, entidade de longa permanência e congêneres.
Então, não é um abandono afetivo expressamente, mas é, em especial, voltado para o idoso. Então, é quando o ascendente vai deserdar o descendente. Mas ele inclui isso nas duas hipóteses. Então, por exemplo, lá na justificativa fala muito isso, é sim aplicado ao idoso, mas o filho também pode deserdar o pai se ele abandonar ele em uma dessas situações, e aí também se aplica a pessoa em razão da saúde mental, né? E o outro projeto é um projeto de lei. Esse projeto ele foi para o Senado, ele é da Câmara, né? Ele foi para o Senado dia 30/10/2019, e eu ainda não encontrei o relativo no Senado, então ainda não fez a transição para lá. O outro é o projeto de lei do Senado 2122 de 2019, que tem, né, ele já está no Senado, mas ele é originário da Câmara dos Deputados, 4990 de 2019, que ele inclui incisos nesses dois artigos, 1962 e 1963, para considerar a hipótese de deserdação o desamparo ao ascendente ou ao descendente acometido ou não de enfermidade. E aqui, nesse caso, nós conseguiríamos ter expressamente uma hipótese de abandono afetivo. Sim. Né? Então, achei interessante a gente trazer esses projetos de lei que visam modificar. O Bernardo é meu irmão sócio-afetivo. Ele está lá no YouTube. Ele está por onde? Está lá no YouTube. Obrigada, B. Boa noite. Ele está falando, não há deserdação por motivo subjetivo do autor da herança? Né? Há que se provar. E nem sempre essa prova será alcançada, principalmente nos casos de ofensa física. Então, ele está concordando com a gente, e eu acho que é isso que a gente está pensando mesmo, sabe, B? Yara, eu estou admirado de ver como que você consegue, ao mesmo tempo que você está conduzindo bem o raciocínio e olhando para a câmera, você consegue ver o que está acontecendo no Zoom e ver o que está acontecendo no YouTube. Eu não consigo. Eu não consigo. Muitas vezes eu acabo não cumprimentando as pessoas porque eu estou tão atento à câmera que eu não vejo o que está acontecendo, nem no Zoom, nem no YouTube. Então, mais um motivo para eu ser seu grande fã, como eu sou. E aí, a sua hipótese, que eu imagino que você está mais querendo ainda falar dela, né? Justamente. Meu Deus, eu tenho que ser... Meu Deus, meu problema é esse, né? Mas vamos lá. Tá vendo? Eu dou conta, assim, mais ou menos, Felipe, mas eu também falo demais. E é justamente isso que o Paulo está falando. Ele está falando da saúde mental, Paulo. É isso que a gente vai agora, né? Falar, não mais dos artigos que a gente estava dizendo anteriormente, mas sobre a capacidade... testamentária ativa. Eu acho que é isso, né, Felipe? Por quê? Porque nós temos o artigo 1857 do Código Civil como uma regra geral, não é isso, Felipe? Toda pessoa capaz pode dispor por testamento da totalidade de seus bens ou de parte deles para depois da sua morte. E aí, quando a gente fala de capacidade, nós estamos falando de capacidade civil, porque aqui não fala de uma capacidade no caput, tá? Não fala de uma capacidade específica, é só lá no artigo, qual que é, Felipe, que fala que é só a partir dos 16 anos? No 1860, isso. Além dos incapazes, não podem testar os que no ato de vadeiro não tiveram pleno discernimento. Parágrafo único. Podem testar o maior de 16 anos. Então, é aqui no parágrafo único do 1860 que a gente tem uma diferença entre capacidade civil e capacidade testamentária. Mas lá no 1857 a gente ainda está com a ideia da capacidade civil. E aí a gente tem que retomar a discussão que a gente fez no evento da Milton Campos alguns dias atrás, falando, né, da alteração da teoria das capacidades pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. E acho que a gente não vai falar de tudo aquilo que foi falado lá, a gente até está no próprio canal do Felipe, voltando uns vídeos aí atrás, né, Felipe? O pessoal vai poder assistir a discussão lá. Mas a gente tem que lembrar, então o adolescente, a partir dos 16 anos completos, ele pode fazer o seu próprio testamento. Ainda que para a parte geral do Código Civil ele seja relativamente capaz e necessite de assistência para os atos da vida civil, o testamento, por ser um ato personalíssimo, não é isso? Não limitará
a capacidade dele, a capacidade de exercício do direito, né, de se fazer um testamento. Então, é isso que a gente tem aqui. Só que aí, nós temos a previsão específica, qual que é, Felipe? Do caput do 1860, né? Do caput do 1860. Os incapazes não podem testar. Aí, quem são esses incapazes? Lá na teoria das capacidades, nós temos 2 critérios, idade e saúde mental. Idade a gente já trabalhou. Menores de 16 não podem testar, maiores de 16 podem testar. Qual é o outro critério? Saúde mental. Nós não temos mais, depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, hipótese de absolutamente incapaz em razão da saúde mental. Então, a gente tem relativamente incapazes. E esses relativamente incapazes, em tese, pelo que está escrito aqui, não poderiam testar. Só que a gente lembra, acho que quem já estudou o tema, né, mas vocês podem procurar que os doutrinadores, eles falam isso, que, por exemplo, o pródigo, ele continua lá, não é isso? No artigo do Código Civil como relativamente incapaz. Tá, ele pode ser curatelado, ele pode ser sujeito às disposições da curatela, mas desde antes da alteração pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência já se falava. O pródigo, ele é protegido em razão dos bens em vida. Ele não é protegido para a disposição patrimonial dos seus bens após a morte. Então, ele tem plena capacidade testamentária ativa. Uhum. Agora, o artigo 1860 caput, ele continua, ele fala, também não podem testar não só os incapazes, mas aqueles que não tiverem discernimento no ato de fazer. Então, ainda que você não tenha reconhecido judicialmente, juridicamente, a sua incapacidade nos termos do artigo 3º e 4º do Código Civil, você não pode testar se no momento do testamento você não tiver discernimento. Aí a gente tem que lembrar, o Paulo falou aqui, e o discernimento? Eu falei, pois é, deixa eu contar para você o discernimento. O discernimento foi retirado lá da parte geral. Nós não temos mais, lá no 3º ou no 4º do Código, nos artigos 3º e 4º do Código Civil, qualquer menção a discernimento. Mariana Lara, nossa querida colega, inclusive ex-professora, né, da Milton Campos, agora professora da UFMG, ela tem um artigo dizendo pela volta do discernimento como critério. Uhum. Eu e o professor Felipe, nós discutimos isso de longe, em dias separados, mas eu já vi que ele concorda conosco, né? Até porque a gente trabalha no biodireito muito as questões médicas, então nós trabalhamos a questão da competência, não é isso, Felipe? E na competência, para questões médicas, nós trabalhamos essa possibilidade da pessoa exercer a sua autonomia com competência, que é um critério médico, mas muito próximo à nossa ideia de discernimento. Então, nós não entendemos, eu estou falando nós, porque eu, a professora Maria de Fátima, o professor Bruno Torquato, a gente discutiu muito isso nos nossos diálogos que nós temos feito no CEBID, e a gente fala nitidamente, nós não conseguimos exercer a autonomia privada sem discernimento. E aí, o que é isso? O discernimento é a capacidade que eu tenho, né, a competência que eu tenho, vou falar assim, acho que é melhor, a competência que eu tenho de conhecer a realidade e me autodeterminar a partir dela. Então, eu conheço todas as vicissitudes, os prós e os contra, e aí eu vou decidir a partir disso. Lá na seara médica eu conhecer o meu diagnóstico, o prognóstico, os exames possíveis, as cirurgias possíveis, as intervenções possíveis, e me autodeterminar a partir disso. Aqui seria a mesma questão. Vamos voltar ao planejamento sucessório, né? Eu conhecer o meu direito, saber o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer, e então, com discernimento, com competência, me autodeterminar. Percebam que o artigo 1860 não fala de pessoa. As pessoas com deficiência não podem testar. É isso que está escrito aqui? Não, não é isso que está escrito aqui.
O que está escrito aqui é que pessoas incapazes ou que no ato do testamento não tenham discernimento não podem testar. Não é isso, Felipe? Então, quando a gente vem com a pergunta, e as pessoas com deficiência mental? Elas podem ou não podem testar? Qual que é a melhor resposta no direito? Depende. Porque a gente tem que voltar também lá na parte geral e compreender a grande ideia, a mais, na minha visão, a educacional, né, que o próprio Estatuto trouxe para essa parte geral, que foi, lá na parte geral também não está escrito deficiente. Apesar de toda alteração na teoria das capacidades ter sido realizada em razão de uma norma que trata da pessoa com deficiência, ela não se aplica somente às pessoas com deficiência. Eu acho que esse que é o nosso problema como jurista, Felipe, porque se a gente for estudar historicamente, eu estou falando assim, se a gente for acompanhar, igual eu fiz na minha tese de doutorado, igual você fez nos seus estudos, doutorado e mestrado, né? A gente vai estudando, né, de onde que veio para onde que vai, a gente percebe que sempre o Código Civil tratou do louco, depois do doente, depois do deficiente, e agora ele fala de quem? De nenhum dos dois. Ele fala de pessoas que não possam exprimir vontade. Já acabamos de criticar aqui, acreditamos que deveria ser muito mais ligado a pessoas que não têm discernimento ou competência para a tomada de decisões. Porque vontade sabe aquela brincadeira que colocam a música no seu ouvido aqui e começa, você quer isso? Aí você grita, sim! Isso é manifestação de vontade, é sem você compreender. Agora, o discernimento e a competência, não. Você tem que compreender o que é que está sendo posto ali para você poder tomar as suas decisões. Então, a parte geral, ela não trata da pessoa com deficiência, ela trata de qualquer pessoa que, nosso entendimento, não tenha discernimento ou competência. Então, quando a gente olha para o 1860, a gente também não pode ver aqui a pessoa com deficiência, a gente tem que ver aqui qualquer pessoa. Mas vamos voltar, nós estamos querendo saber se a pessoa com deficiência mental pode ou não realizar, tem ou não a capacidade testamentária ativa. Felipe, eu queria, se você me permitir, trazer uma citação do seu próprio livro, porque eu fui lá pesquisar o que você achava disso, né? Aí, você e o professor Eupídio Donizete falam assim, abre aspas, são também capazes de direito para testar os incapazes de fato do artigo 3º e 4º do Código Civil, bem como os que, no momento do ato, não tiveram necessário discernimento para praticá-lo. 1860 caput. É importante que se observe que se cuida de uma incapacidade de direito. Ou seja, a partir do momento que o 1860 fala que eles não têm capacidade, eles não têm o próprio direito. Não é que eles possam, as pessoas ali elencadas, exceto o maior de 16 que a gente já discutiu, eles não podem nem ser assistidos ou representados, eles não têm o direito. Por quê? Porque o testamento é um ato personalíssimo, né? Aí vocês continuam. Para que não se caia no erro de achar que o incapaz de fato pode testar pelas vias da representação ou da assistência. Isso aqui foi muito importante para mim, para eu formar o raciocínio para completar a fala aqui. Em que sentido? Quando a gente trata de pessoa com deficiência e aplica a parte geral do código, nós precisamos de uma avaliação casuística da situação dela. Nós precisamos que, de fato, se cumpra o Código de Processo Civil, no seu artigo 755, inciso 1, onde diz, na sentença que decretar a interdição, se você quiser chamar de curatela, tudo bem, né? O juiz deve, última parte, fixar os limites da curatela. Gente, capacidade é a regra, ninguém tem dúvida disso. Então, são os atos para os quais a pessoa tem incapacidade que devem ser o quê? Provados e, portanto, discriminados. Significa, portanto, que
A pessoa com deficiência mental, ela só não vai poder testar se a sentença de curatela determinar que ela não tem capacidade para isso. Se a sentença de curatela determinar que, entre os elementos cognitivos ali dela, ela não consegue exprimir vontade, ou como preferimos, ela não tem discernimento ou competência para esse ato. Na minha tese de doutorado, eu fiz um estudo das sentenças francesas, e todas são assim, Felipe. Todas são assim. A pessoa não pode mexer nas suas redes sociais, ela não pode comprar pão, ela não pode administrar o patrimônio, mas assim, especificamente. E aí a gente tem todo o problema. Eu queria falar isso rapidamente. Eu acabei de escrever um artigo com a professora Natália, justamente sobre os tratados de direitos humanos com foco na Carta de Nova York, que é o que inspirou a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? A criação do Estatuto. A gente não tira o mérito da Carta de Nova York, mas a gente tem que compreender que é um tratado de direitos humanos, mas que eu não sei se é para todos os humanos, ou se são só para os humanos americanos e europeus, americanos do norte, né? E europeus. Porque muitos dos conceitos e a forma com que esse tratado internacional ele é trazido para o Brasil não respeita a nossa realidade. Né? Nós não temos, no judiciário brasileiro, equipe multidisciplinar para fazer avaliação. Isso é dramático. Nós comemoramos, não é, Felipe? Fizemos um evento aí na Milton Campos para comemorar os 5 anos do Estatuto da Pessoa com Deficiência. A Carta de Nova York, ela foi incorporada ao direito brasileiro com status de norma constitucional em 2009. E até hoje a gente não tem uma forma de avaliar multidisciplinariamente, falei errado, né? Com certeza, de forma biopsicossocial, né? Com uma equipe multidisciplinar, a pessoa com deficiência para reconhecimento das suas incapacidades, porque a capacidade é de todo mundo. Então, eu acho que esse é o problema, sabe? Eu acho que o problema é esse. A partir do momento que você olha para a pessoa e fala deficiente, portanto, incapaz. Então, o meu cuidado, né, o que eu queria deixar de recado aqui do 1860 é justamente isso. A Carta de Nova York, ela traz lá no artigo 12 dela, ponto 5, que os Estados partes não podem tirar da pessoa com deficiência o direito à sucessão, e aí acreditamos em todo o seu âmbito, portanto, do ponto de vista passivo e ativo. Nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, trazendo no artigo 6º, cumulado com 85, que a curatela não atinge atos existenciais, e aí eu te pergunto, Felipe, uma disposição testamentária de deserdação é ato de disposição patrimonial ou é existencial? Porque se for existencial, não poderia ser atingido pela curatela e, portanto, pela incapacidade, a não ser que realmente reconhecida, porque é assim que defendo. A despeito do artigo 85 dizer que a curatela só pode atingir atos patrimoniais, eu acredito que se os existenciais forem provados no processo que a pessoa não tem capacidade, que ela não tem discernimento e competência, nós não teríamos como fugir disso, de reconhecimento dessa incapacidade. É o que o Tribunal de Justiça de Minas Gerais diz, ao não reconhecer a inconstitucionalidade desse artigo. Senão, a gente não tem como aplicar isso, né? Então, o problema é uma pessoa com deficiência mental pode fazer um testamento em geral? Depende se for reconhecido que ela tem discernimento para tal. Ela pode fazer uma cláusula de deserdação? Idem, a despeito do que está escrito aqui, porque aqui não fala pessoa com deficiência mental, fala pessoa que não tem discernimento. Então, a gente tem que avaliar, na verdade, o discernimento. E aí vamos voltar na nossa discussão e que Paulo falou aqui também, o problema é a prova. Né? Como é que a gente vai provar? Se a gente for aplicar o estatuto, nós teremos que ter uma avaliação biopsicossocial, nós teremos que ter uma avaliação multidisciplinar para reconhecimento dessa falta de discernimento, dessa falta de competência. O problema é que eu fiz o testamento hoje
e ele vai ser cumprido daqui tanto tempo. Então, essa avaliação vai ser quando? Já que a gente tem um artigo no Código que fala que a incapacidade superveniente não retira a validade do testamento, não é isso? Uhum. Enfim, seria a solução, então, se for reconhecida a incapacidade, nós aplicarmos a indignidade? Nós retiraríamos, né, da parte das hipóteses de deserdação, então eu não tenho capacidade, a gente relegaria só para a indignidade? Eu sou a rainha dos projetos de lei, né? Então, nós temos um projeto de lei, Felipe, projeto de lei do Senado 118 de 2010, Uhum. que já está na Câmara, projeto de lei 867 de 2011. Ele inclui um inciso no artigo 1814, passando que hoje é 3 para 4, incluindo 3, que é esse que eu vou dizer. São impedidos de suceder, né, aqueles que houver abandonado ou desamparado econômica ou afetivamente o autor da sucessão acometido de qualquer tipo de deficiência, alienação mental ou grave enfermidade. Uhum. Uhum. Interessante, né? E, por fim, Felipe, acho que a gente poderia só pincelar a tomada de decisão apoiada. Eu sou capaz, eu, portanto, não me enquadro no 1860 caput, mas eu tenho uma tomada de decisão apoiada, né? Eu pedi ao juiz, nos termos do artigo 1783A do Código Civil, também uma inclusão, então eu sou capaz, mas eu me sinto insegura ali para fazer meu testamento, para outros atos que eu vou discriminar, eu peço ao juiz, então, que nomeie fulano e fulano, que inclusive podem ser os advogados, né? Já dentro da ideia do planejamento sucessório. E aí peço para o juiz, falo, olha, eu tenho essa dificuldade, eu tenho, né, discernimento, mas eu tenho dificuldades. Então, eu quero que essas duas pessoas me auxiliem para fazer o testamento e outras coisas mais, que eu vou designar no ato de tomada de decisão apoiada. Aí a gente tem que lembrar da sua fala, do seu livro com Eupídio. Não é possível fazer testamento mediante assistência ou representação. Uhum. Então, o apoiador, ele não assiste ou representa, certo? Então, eu poderia tê-los como apoiadores. O grande problema meu é com a própria TDA. Por quê? E se eu fizer uma tomada de decisão apoiada, tiver uma sentença judicial falando que eu vou gozar de apoiadores para fazer o meu testamento, eu até faço com eles, mas depois eu faço um outro testamento específico com a cláusula de deserdação e não gozo do auxílio desses apoiadores. Qual é o efeito? O ato é nulo, anulável? Nenhuma dessas hipóteses, porque não há essa previsão no Código. Uhum. Então, assim, para que serve a tomada de decisão apoiada? Né? Então, Felipe, é isso que eu pensei da gente falar aqui. O que você acha? Mais Oi, alguma Yara, eu coisa? não tinha muita dúvida de que ao final da nossa conversa eu ia estar com vontade de fazer muitos outros eventos, né? Porque você acabou trazendo para essa questão, que era específica da deserdação do descendente que foi desamparado e tinha uma deficiência mental, né, o inciso 4 de 1963, ou do ascendente que foi desamparado, estando numa situação de alienação mental, o inciso 4 de 1962, você trouxe muito mais elementos, né? E terminando com uma provocação que merece um evento inteiro só para ela, né? Que é a questão da Para falar de tomada decisão de decisão apoiada. apoiada. Eu te digo ali, assim, sem estender o assunto, por enquanto, né, depois a gente tem que marcar realmente um evento para discutir esse assunto. Sabe, Yara, agora, não só brincando, porque gosto muito de você, mas falando muito sério mesmo, né? Como eu disse lá no evento, o Estatuto da Pessoa com Deficiência esqueceu que existem sucessões, né? Ele foi até o fim do livro de Direito de Família e ele não entrou no livro de Direito de Sucessões. Então, isso é muito sério, né? Você sabe que a minha preocupação toda, as críticas que eu faço ao Estatuto da Pessoa com Deficiência são por desproteção, né? A preocupação é justamente proteger o exercício da autonomia, permitir que essa pessoa consiga se realizar, né? E, infelizmente, como nada se fez em matéria de direito de sucessões, muita coisa ainda está prejudicada.
né? A questão da tomada de decisão apoiada, eu já te adianto aqui só para ficar a provocação, né? Que me parece que entra dentro da questão de representação e assistência. Por quê? Porque o testamento, como você muito bem disse mais uma vez, é um ato personalíssimo, que só pode ser praticado pela própria pessoa. E é, por excelência, um ato unilateral, em que só pode haver a manifestação de vontade daquela pessoa. Ou seja, qualquer tipo de interferência, né, é sempre prejudicial e coloca em xeque a validade do testamento, né? Então, me preocupa muito, ainda mais se a gente está pensando numa pessoa que tem o tomador, né, que tem o tomador, não, o apoiador, né, que ela pudesse fazer testamento com essa ajuda. Por quê? Porque facilmente você ia posteriormente discutir, acho que você concorda comigo, a posterior invalidação de disposições testamentárias por dolo, para ficar no básico. Né? Ou seja, houve ali uma intenção da pessoa em manipular a vontade, porque havia ali a necessidade justamente da ajuda. Então, que a gente pode pensar em outras ferramentas para permitir o exercício do planejamento sucessório das pessoas com deficiência, não tem dúvida. Não acho que seja o caminho do apoiador, talvez o melhor, né? Mas é um assunto que precisa de muito exame. Mas Yara, achei muito legal que você trouxe aí 2 projetos de lei que eu desconhecia do ano passado, né? Eu tive até com a professora Teresa Mafra a felicidade imensa de dar um parecer sobre o projeto 3799, que foi proposto pelo Senado, né, especificamente pela senadora Soraya Tronic, que hoje está aguardando o parecer do relator. Nós demos um parecer já para o projeto no Senado, mas, infelizmente, como ele é de agosto de 2019, está parado, né, por conta da situação da pandemia. E ele é um projeto que vai fazer uma reforma, ou pretende fazer, né, eu espero muito que ele seja aprovado, né, mexer no livro do direito das sessões do início ao fim, praticamente. Mas aí você me traz 2 outros pequeninos projetos que são do mesmo ano, ou seja, que estão ali concorrendo, né, disputando a atenção, que tratam de assuntos muito pontuais, né? E quando me parece que o projeto 118 lá de 2010 do Senado, ele é muito interessante. Eu percebi que na sua fala você falou assim, ele já está na Câmara. Eu ainda pensei, nossa, já está, porque até então ele estava paradíssimo. Mas você falou, já está desde 2011, ou seja, ele ainda está, né? Ele ainda está na Câmara. Ele não andou, ele andou entre 2010 e 11. A gente já está em 2020, ele está parado. E é uma pena. Você sabe, foi 2017 ou 2016, agora me falha a memória, que um projeto de lei atropelou o 118 e acrescentou lá a hipótese de você permitir que o Ministério Público possa pleitear a exclusão do indigno nos casos de homicídio. Ou seja, um projeto pequeno, um projeto pontual, fraco, né, que acabou ganhando, né, a atenção do Congresso, passou à frente do 118, que está há muito tempo lá parado esperando, e que é um projeto muito interessante, né? E era justamente essa ideia do projeto 118 que eu ia te propor ao final, que me parece relevantíssima, né? A discussão da indignidade daquele que desamparou, e aí, sobretudo, daquele que desamparou o ascendente que vivia uma situação de alienação mental, né, para usar especificamente a hipótese, a expressão, né, que está prevista no Código, ou que desamparou o ascendente, que desamparou o descendente que vivia uma situação de deficiência mental, e aí, de novo, estou usando as expressões do Código, né, me parece que são relevantíssimas essas hipóteses, né? E aqui me parece a melhor solução seria a indignidade, para você evitar a discussão de validade do testamento, né? Porque o que fico eu pensando? O filho desamparou o pai que estava lá no asilo, já vivendo uma situação de alienação mental, um Alzheimer, por exemplo, que vai ser o exemplo mais comum, sem dúvida alguma, né? O pai, ainda no exercício do discernimento que ele tinha, apesar da doença, elabora um testamento com a cláusula de deserdação. Você tem dúvida, Yara, de que depois da abertura da sucessão, esse filho deserdado vai discutir a validade desse testamento em juízo? É óbvio que ele vai, porque se já há um diagnóstico de que o pai tinha Alzheimer, ele vai usar esse elemento, e aí é que vem o problema, porque como a gente foge da parte geral para discutir capacidade testamentária ativa, mesmo que esse senhor, portador do Alzheimer, diagnosticado com Alzheimer, não tenha sido declarado incapaz, não tenha havido uma discussão de interdição, o filho provando para o juiz que havia o Alzheimer, eu não tenho muita dúvida de que, ao fazer o juízo de validade do testamento, o juiz recebendo a prova de que a pessoa tinha o Alzheimer, porque aí você veja, é um estudo muito menos completo, né, do que aquele estudo que se faria numa ação de interdição, porque para a interdição o Código de Processo prevê toda essa questão que você muito bem destaca sempre, da avaliação biopsicossocial. Mas numa ação específica para discutir a invalidade do testamento,
Se você prova para o juiz que a pessoa era portadora de Alzheimer, eu não tenho muita dúvida, né, um diagnóstico médico ali, anterior à elaboração do testamento, não tem muita dúvida de que o juiz vai acabar considerando que aquele testamento é inválido. E aí, com isso, a vontade da pessoa é completamente jogada fora. Né? Como resolver não deveria, isso? Bom, né, Felipe? não concordo com você que não deveria. Não deveria. Concordo que esse exame do discernimento para o ato, né, teria que ser um exame muito mais criterioso do que eu imagino que vai ser na maior parte dos casos. Multidisciplinar. Felipe, é isso que eu estou dizendo. É o que a Carta de Nova York ela fez, porque ela não olha para a nossa realidade, ela não avalia as nossas situações, e mais do que isso, nós fizemos uma iniciação científica lá na UFOP para avaliar os 2 primeiros anos de aplicação desse estatuto pelos tribunais brasileiros. A pesquisa foi feita pela graduanda Luana e pela mestranda à época, Jamesse Priscila Oliveira. E eu era orientadora, não é isso? Elas levantaram decisões de todos os tribunais de justiça brasileiros. São raras as decisões onde se verifica a avaliação multidisciplinar. Nós continuamos, 2 anos depois, nós já estamos com 5, né? Temos que fazer os outros 3. Nós continuamos essa aplicação. CID significa incapacidade. Eu acho que a grande relevância do Estatuto foi justamente tentar mudar isso. E naquele último evento também eu trouxe para vocês, né, que o índice agora, né, que foi eleito aí pelo Ministério da Saúde, Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que é onde está o CONAD, né, que é o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O critério de avaliação da deficiência é o critério de funcionalidade brasileiro modificado. Ele foi eleito, ele foi editado aí como esse critério a ser utilizado no dia 5 de março desse ano. Primeiro que eu acho que nem as pessoas com deficiência sabem o que é isso, né? Eu estou penando para estudar, porque eu converso com as pessoas, os assistentes sociais, os psicólogos, eles falam, eu sei o que é aquele CIF, mas esse critério eu não sei, vou ter que estudar. Então, assim, parece-nos que foi um critério voltado a nós aqui, nós do Brasil, né? Então, a gente tem que ver, são avaliações consequenciais, 7 avaliações de vários critérios, com pontuações, né? Enfim, eu acho que o que a gente tem que pensar é isso. Por mais que eu tenha que concordar com você e dizer, com certeza, a partir do momento que leva-se um atestado médico, juiz das sucessões, né, da vara específica ou da vara comum dos interiores aí, julgará de acordo com aquele atestado, nós não podemos, como advogados, por exemplo, ou como Ministério Público, se for chamado como né, principalmente porque vai ser uma questão de incapacidade, admitir esse tipo de solução, por conta do Estatuto e por ser uma norma constitucional de direitos humanos. Enfim, acho que a grande briga que a gente tem que ter é essa, mas eu concordo com você, a prática é muito diferente. Agora, ela não está adequada, ao que se propõe um tratado internacional, a Convenção Internacional de Direitos Humanos, que o Brasil adere, mas ele não tem meios materiais de valer, né? Ô, Felipe, eu queria mandar um abraço aqui para a Karine Ribeiro, que é minha aluna, manifestou lá no YouTube do mestrado. Olha, muito obrigada. E tem o Fabrício também, que mandou um abraço aí para a gente. Agradeço pela audiência, né? Não é, Yara? Eu não tinha muita dúvida de que eu ia sair daqui querendo conversar muito mais com você, mas é bom porque a gente programa outros eventos, né? E eu acho que a gente precisa marcar mais eventos específicos sobre as discussões do Estatuto. Tem muita coisa. Aquele evento da Milton Campos foi só uma pequena pincelada, uma pequena provocação, mas tem muita coisa que a gente pode fazer junto, né, Yara? Conversando junto. A gente tem que falar sobre isso, né, Felipe? Exato. A gente tem que falar sobre isso. Falar disso no campo do direito das exceções, sobretudo, é muito importante porque é uma discussão praticamente inexistente. Né? Tem muita coisa
que envolve o direito civil como um todo e outras áreas também, que a gente precisa revisar. Eu até vou me conter aqui para não fazer provocações, comentários com você, porque senão a gente vai dobrar o tempo. Eu já fiz aqui as anotações mentais, depois eu te mando as mensagens para a gente desenvolver. Mas, em específico, no campo do direito das exceções, é assustador ver como que o Estatuto parou, como se o Código Civil terminasse no 1783-A e não tivesse um outro livro inteiro na parte especial depois, né, com várias questões que são ligadas à pessoa com deficiência. Né? Você viu que eu falei lá naquele evento, a questão do testamento cego, essa é uma questão que me deixa revoltado, né? Uma questão até mais singela, não é a questão de deficiência mental, que pode ter repercussão no discernimento, é uma questão de deficiência física que hoje é superada, né? O cego não pode fazer um testamento em braille, porque o Código Civil não admite, só admite um testamento público, que é caro, né? Que depende de você ir até o cartório. Enfim, tem muita coisa ali para discutir, né? Mas, como eu sei que você deve estar cansada, né? A gente comentou sobre isso antes da conversa, e agora, olha só, já são quase 9h30. Foi a conversa mais longa. Yara, eu queria te agradecer muitíssimo a sua generosidade de sempre, né? Eu sou um grande admirador seu. Gosto mais de ler o que você escreve, de te ouvir conversando, né? E fico mais feliz ainda por poder fazer isso como amigo. Mas, enfim, acho que a gente precisa encerrar, né, por conta do tempo, agradecendo muitíssimo, né? Quanta gente bacana que está aqui, né? O João, a Laura, o Paulo, e lá no YouTube, olha só, a Karine, eu não sei se conheço, o Bernardo, você disse que é seu amigo, né? O Fabrício, que é muito querido, né? Todas as pessoas muito queridas, então queria deixar um grande abraço para todas, te agradecer muito, 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 Yara, e vamos marcar mais conversas em breve, enquanto não der para elas acontecerem presencialmente, vamos aproveitar esse ambiente remoto, né? Porque ideias não nos faltam, né, Yara? A gente já estudou muita coisa, a gente já tem alguma coisinha a contribuir, né, com as nossas conversas. Então, eu vou te passar a palavra só para você poder se despedir, e, no mais, agradeço muito a você e a todos os presentes, muito mesmo. Eu que agradeço, foi muito bacana, né? Não imaginava diferente, né, Felipe, de poder trazer um pouquinho dos meus conhecimentos de direito de família, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, do direito das pessoas com deficiência, mas aplicá-lo também ao direito das sucessões, que você sabe que também me é muito caro, é minha disciplina lá na UFOP também. Então, foi muito rico para mim. Espero que o pessoal que está aqui conosco agora no Zoom, lá no YouTube, também tenha gostado e aproveitado, né, para participar dessas discussões, e para quem mais for assistir aí depois, porque o vídeo vai ficar no YouTube, né, disponível, e te dizer, né, do carinho mesmo que eu tenho por você, da admiração que eu tenho por você. Muito obrigada. Você é uma inspiração. Você viu que eu fui ler seu livro, eu já te falei isso, que eu dou aula de sucessões agora lendo seu livro, e principalmente porque você é um colega da Milton Campos, né? Eu sou egressa da Milton Campos, minha graduação, meu início do direito foi na Milton Campos, eu não posso esquecer disso nunca, e não quero esquecer disso, então eu tenho muita honra sempre que eu sou convidada para falar com você, porque eu sei que seu público é da Milton Campos, então eu queria dizer para vocês, eu também comecei lá, tá, gente, em 1999 eu comecei lá, formei em 2004, depois fui para a PUC, fiz mestrado, doutorado, e hoje eu estou na Universidade Federal de Ouro Preto, esperando todas e todas também em breve. Então, obrigada, viu? Obrigada a todo mundo aí que assistiu. E é isso, estamos aí abertos, Maravilha, né? Yara. Maravilha. Muito, muito bom mesmo. Então, pessoal, um grande abraço para todos. Muito obrigado e até a próxima, e que ela aconteça em breve, né?